Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, aqui da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta manhã de 11 de novembro de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema educação jurídica. E para isso convidamos o professor universitário e servidor do Supremo Tribunal Federal, Dr. Rafael Fonseca. Doutor Rafael, querido, muito grato pela sua disponibilidade em conversar conosco sobre tema tão relevante. E como é a sua primeira participação no nosso programa, e eu tenho certeza que será a primeira de muitas, pelo brilhantismo do nosso entrevistado, que os nossos teleouvintes vão já conhecer, aqueles que não o conhecem. Por ser a primeira vez, tradicionalmente nesse caso, doutor Rafael, a gente procura conhecer um pouquinho da pessoa do entrevistado antes de entrar propriamente no tema da entrevista. Até porque a sua história de vida certamente vai inspirar muitas das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Então, doutor Rafael, a primeira pergunta é: por que a docência superior e por que ser servidor do Supremo Tribunal Federal? Bem, olá a todos. É um grande prazer, né, falar com os teleouvintes do programa Direito no Ar. Agradecer o convite do professor Heraldo, também da Rádio Timbira, para estar aqui falando com a sua audiência. Pois bem, um pouco da minha trajetória de vida e como nós vimos parar na docência, né, tem a ver com alteração, né? Inicialmente comecei fazendo engenharia em São Paulo, na USP. Depois, a partir de uma desistência da minha parte, fomos ao direito e eu fiz o bacharelado todo aqui na Universidade de Brasília. Nesse contexto, fui me descobrindo no direito, né, dado que não era, pelo menos, a minha primeira opção, né, e graças a um conjunto de professores, fui me encontrando ao longo do curso. E nesse universo, boa parte desses professores eram exclusivamente acadêmicos, né, e me abriram espaço, né, para esse universo, né, a partir de iniciação científica, monitoria nas aulas, pesquisa, tanto que concluí o curso com um pouco mais de rapidez, isso porque, à época, eu trabalhava no Senado Federal como assistente parlamentar e consegui lograr aprovação, né, como servidor público concursado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo veio um pouco nesse contexto de uma aprovação, um concurso que abriu, e eu fui aprovado, embora já fosse uma grande honra da minha parte, né? Especialmente o professor Gilmar Mendes, né? Nós tínhamos já esse contato, tanto que meu primeiro local de trabalho foi no gabinete do ministro Gilmar, e ao mesmo tempo, né, passei também a fazer o mestrado também na Universidade de Brasília sob orientação do professor Gilmar. Certamente, né, é um pouco aquela história do cidadão que vai dar o golpe da barriga, né, mas acaba se apaixonando pela suposta vítima. Então, eu imaginei que ficaria 6 meses, um ano, no Supremo, continuaria estudando para outras coisas, mas me apaixonei pela dinâmica do tribunal e agora, em poucos meses, faremos 10 anos de Supremo, com diversas
posições ou cargos, né, que me permitiram ter uma ampla experiência no âmbito desse tribunal, principalmente nesses 10 anos que foram conturbados, mas também interessantes do ponto de vista profissional. Então, no âmbito acadêmico, concluí o mestrado em 2016, sob a orientação do professor Gilmar. Eu fui o último orientando dele na Universidade de Brasília. Depois disso, ele já se encontra aposentado, mas pegou uma licença porque ele estava como presidente do TSE nas eleições de 2014, não, de 2016. Então, uma eleição um pouco tumultuada. E nesse universo, acabamos que concluímos e logo em seguida veio o convite para ser professor da graduação no IDP, né? Então, que à época ainda se chamava Instituto é, Brasiliense de Direito Público. Então, comecei a lecionar desde 2017 e ainda estou nesse contexto. Em 2018, comecei a fazer o doutorado. Eu fui, dado que meu âmbito de predileção é o direito financeiro, fui à Universidade de São Paulo, a USP, ser orientado pelo professor Fernando Facuri Scaff, em 2018, e defendi em 2021. Nesse contexto, acabamos concluindo, né, essa etapa, e a partir da titulação no âmbito do doutorado, aí já foi me permitido acessar outros cargos, né, outras posições no universo acadêmico. Então, fui professor adjunto substituto na Universidade de Brasília, comecei a dar aula no mestrado e doutorado, que me dá muito prazer, no âmbito da Faculdade Autônoma de Direito, que fica em São Paulo, onde tenho 10 orientandos, né, entre mestrandos e doutorandos atualmente. E, por fim, veio esse honroso convite para ser coordenador do Unieuro, né? Então, o curso de Direito do Unieuro, que é do grupo Selma, né, no âmbito aqui de Brasília, né? Então, basicamente, esse é um panorama, né? Estive no Senado, na eleição de 2020, que foi complicada do ponto de vista da pandemia, né? Eu estive como assessor-chefe lá no TSE, mas basicamente é isso, tanto do âmbito acadêmico, né, quanto profissional, mais ou menos esse panorama. É como eu imaginava, uma história extremamente inspiradora, porque são muitas etapas, todas elas superadas com sucesso, e eu fico imaginando como é que meu amigo encontra tempo para ainda fazer tantas coisas hoje. Só ter 10 orientandos já é muita coisa, né? Para quem é da área acadêmica sabe disso. Bom, doutor Rafael, para os nossos teleouvintes, a nossa audiência ela é bem eclética. O programa é chancelado pela Associação dos Magistrados do Maranhão, mas não é um programa para juízes, né? É um programa para a sociedade, não só maranhense, brasileira, porque hoje a gente está em várias plataformas, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Então, o programa é de alcance nacional. E é muito eclética, como eu disse, a nossa audiência. Mas tem também muitos alunos de direito. Certamente seus alunos vão acompanhar, os meus também. E aí, sempre tem aquela preocupação: poxa, ele conseguiu ser aprovado no concurso do Supremo. Que dica o senhor daria para esse pessoal, doutor Rafael? Bem, de fato, né, essa é uma questão interessante, né, do ponto de vista, que também no âmbito do Supremo nós temos a situação da TV Justiça, lá no TSE, como eu chefiava uma escola, né, Escola Judiciária Eleitoral, nós tínhamos essa preocupação também, em termos de cidadania política. Então, é bastante interessante, eu lhe parabenizo por esse esforço, né, de levar e difundir conhecimento jurídico.
para toda a sociedade. Em relação ao concurso, não era algo que eu pensava assim, desde o começo, né, da graduação, mas quanto mais cedo começar, melhor, né, fazer esses estudos. Mas acabou que eu tive essa posição no Senado e, como todo o poder legislativo, né, em determinados momentos há muito trabalho, em outros é, há uma calmaria, né, nesse ambiente de calmaria eu aproveitei para estudar na biblioteca do Senado, né? O que poderia haver de dica, né? É, de fato separar, né? Um tempo razoável, né, do dia para esse estudo e também voltado a questões objetivas, né? Então, quanto mais cedo fazer leitura dos informativos, tanto do STF quanto do STJ, ter o hábito de tanto ler a legislação, e normalmente nós vamos até mesmo no ambiente da sala de aula, né, falamos um pouco en passant, né, e os manuais que reproduzem o que está na legislação, mas por vezes vários alunos não têm esse hábito de ler a legislação tal como se encontra, né? E isso é importante não só para ganhar familiaridade, mas também porque a maior parte das questões sai de lá. E, além disso, é, fazer exercícios, que também é algo que é contraintuitivo, né? Questões passadas, né? Coisas objetivas, porque a partir disso se tem um panorama do que é mais recorrente e você foca energia aquilo que é sua fragilidade, também aquilo que é mais recorrente no âmbito dos concursos públicos, isso porque a criatividade do examinador ela é limitada, né? Então, vai haver repetições, o estilo é o mesmo, as preocupações são as mesmas, né? E eu digo que é intuitivo porque, ao contrário de outros cursos, nós não temos muito esse hábito de fazer exercício de fixação posterior ao estudo, né? E aí aguarda-se para aplicação no âmbito da atividade prática, uma vez, talvez anos depois, né? E tem essa dificuldade. Eu, particularmente, tive essa experiência anterior da engenharia elétrica, e lá era muito distinto, seja matérias básicas como cálculo, física, etc., que basicamente era meia página de teoria, né? E depois vinham 20 de exercício, né? Isso, fazia a demonstração do teorema, etc., e depois aplicava de todas as formas imagináveis e possíveis. Então, eu acharia que essas são as dicas principais, né? Reservar o tempo, leitura de informativos, leitura da legislação, fala muito da lei seca, né, no jargão, né? E também fazer exercício. Perfeito, excelentes dicas aí do Dr. Rafael Fonseca. Bom, mais uma vez o senhor tocou nesse ponto, eu já estava aqui pautado para lhe perguntar, porque, curiosamente, quando eu decidi fazer direito, eu já havia feito a comunicação, fiz o direito por influência do meu pai, que era juiz e que vivia me cobrando isso, mas quando fui fazer direito, sem que ele soubesse, eu me inscrevi também na Faculdade de Engenharia e Elétrica. Olha que coincidência, né? Passei em ambas, mas acabei optando pelo direito, que era o compromisso que eu tinha assumido com ele. Mas sem abandonar, claro, a comunicação, que é a minha grande paixão. Mas, como eu costumo dizer até em sala de aula, doutor Rafael, a comunicação, para mim, é a paixão e o direito acabou se tornando uma espécie de prostituição intelectual. Só que eu acabei me apaixonando também pelo direito, né? Porque o direito realmente acaba conquistando a gente pelo tempo, né? Bom, mas essas opções, tanto sua como minha, de uma área das chamadas ciências exatas, se é que isso existe realmente, né? Porque contraria um pouco o conceito de ciência,
E de repente a gente ir para as humanas, né? E tem vários memes sobre isso, né? O comparativo entre humanas e exatas e tal. Isso talvez mostre essa sua capacidade de transitar em várias áreas e várias áreas às vezes assim diametralmente opostas, né? Agora, claro, deve ter tido também, é inevitável a gente falar isso. Você já percebeu pelo começo da entrevista com o Dr. Rafael que ele tem brilho próprio, ele tem a sua competência e muito nítido isso, mas é inevitável a gente falar da influência dos pais, né? Eu falei do meu pai e isso eu acho que não tem como fugir disso. Foi decisiva a influência do seu pai para essa mudança de engenharia para o direito? Não, não foi. Ele, nessa parte, ele nunca influenciou muito diretamente. Ele deixou um pouco a gente tomar as próprias conclusões e até apoiou nesse sentido, porque a época eu fiz Politécnica lá na USP, mas eu queria inicialmente no ensino médio o ITA. Então eu saí bem cedo de casa, com 14, 15 anos, e fui fazer o terceiro ano, né, o final, junto com o cursinho, em São José dos Campos. Então, morar sozinho, primeiro em alojamento, depois em hotel, que era mais próximo, e posteriormente mudei para São Paulo, capital. Então, ele apoiou durante todo esse processo, acho que até influência, um aconselhamento mais direto por parte da minha mãe. E são as duas questões, tanto no direito quanto na. Por vezes, né, perguntam, principalmente a ele, às vezes para mim, né, se eu não tenho vontade de fazer, de ser magistrado, né, ingressar na magistratura, e dele, se, no caso, como nós somos três irmãos, é, três homens, e os três fizeram direito, se ela não vai ter nenhum filho magistrado, né, para seguir a carreira, etc. Nesse caso, pelo menos não houve essa dificuldade. Eu tive uma dificuldade de me adaptar à cidade de São Paulo, a ausência de família e amigos, né? Além disso, o curso é bastante pesado em termos de que integral, só havia duas tardes livres ao longo de toda a semana, e ao mesmo tempo o restante do tempo era preenchido com estudo, né? Então existia essa rotina pesada e o curso, principalmente, ele pelo menos esse início, né? São muitas matérias básicas que não dialogam diretamente com a prática da engenharia. Então essas foram as decisões aí, decidindo que eu não gostaria mais de fazer o curso de engenharia, né? Aí eu voltaria para casa dos meus pais em Brasília, né? E aí não havia, né, embora não existisse essa pressão em relação a qual curso especificamente, é, existia a pressão de que eu não me tornasse, né, da, da faixa, né, dos nem, né, que nem estuda nem trabalha. Então não existia essa opção de tirar um sabático e pensar sobre a vida, o que, que eu queria fazer. Então, fiz ao final do ano o vestibular e logrei a aprovação na UNB, na Faculdade de Direito, e aí não tinha muitas mais dúvidas, né? Eu até pensei bastante se faria direito ou economia, né, nesse período saindo, mas foi um raciocínio um pouco imaturo, né? Talvez aquela idade, né? 18 anos, né? Mas o mercado financeiro ele é bastante ocupado por engenheiros, né? E aí eu acho que eu ia ficar frustrado se fosse sendo economista que tivesse essa, eventualmente chefias, etc., nesse quesito. Então eu acabei indo para o direito e era algo também que eu sempre gostei de ler, literatura. Eu até pensei em fazer comunicação social,
para me dedicar a escrever livros, né? Principalmente ficção, etc. Tinha esse sonho de ser, naquele período ali, de ser escritor. Mas acabamos então era um pouco natural e de fato é bastante mais natural, mais fácil, né? Transitar no direito do que a mesmo o esforço que eu fazia na engenharia. Ali parecia sempre que as, a maioria das pessoas fazia um esforço X, eu precisava fazer 3 vezes mais, né? E no direito, às vezes, é inverso. Então, não houve, de fato, essa pressão ou interesse em casa, mas é um pouco natural, né? Dado que eu acompanhava o dia a dia, minha mãe também é formada em direito e trabalhou na área antes de aposentar. Acompanhava o dia a dia deles, aí você já tem uma noção, né, do que o jurista, o bacharel em direito faz, né? Porque por vezes essa é uma grande dificuldade. O jovem, né, 16, 17, 18 anos, idealiza ou tem uma noção um pouco equivocada do que seria, né, a prática daquela determinada profissão quando tem que fazer uma opção bastante cedo, né, sobre o restante da sua vida, a carreira que vai seguir, né? E naquele momento tudo é bastante dramático, né? São questões existenciais, 6 meses, um ano que se perde, parece que é muita coisa, né? E parece que é uma opção. Então é um período um pouco tumultuado, né? Então eu já tinha um pouco essa noção. Então foram esses fatores que acabaram me levando ao curso de Direito. Maravilha. Estamos conversando com o Dr. Rafael Fonseca, professor universitário e também servidor do Supremo Tribunal Federal. E o tema de hoje aqui no Direito no Ar é educação jurídica. Vamos então agora passar a falar sobre esse tema. O interesse por ele já ficou óbvio pelas falas anteriores do Dr. Rafael. Vamos agora, doutor, conceituar para a nossa audiência o que seria então educação jurídica. Perfeito. É, no caso, existe uma diferenciação entre ensino, né, jurídico e a sua educação, porque a educação tem um contexto mais amplo, né, que não envolve simplesmente essa relação, né, de parceria que se estabelece entre o aluno e o professor. Tem esse contexto de maior amplitude e envolve, né, talvez essa confluência, né, entre o ensino e a prática, né, do, do direito, né, do direito no âmbito profissional, estabelecendo esse projeto, né? Então, o universo tem uma confluência entre pedagogia, né, direito, tem um aspecto também muito voltado à sociologia jurídica, né, das profissões que estabelece, né, por vezes fala o que que o mercado quer, ou quais são as novas competências e habilidades que o jurista precisa ter. Ao mesmo tempo, também agora necessita um pouco da visão empresarial, né, ou de gestão empresarial, porque por vezes se gerem, né, pessoas, etc., processos. Então tem um pouco de administração, ainda mais nesse contexto, né? Mas em regra geral é um pouco isso, né? A questão do ensino, né, que nós temos um período bastante amplo, né, seja já na antiguidade clássica, né, que nós tínhamos talvez o nascimento do ius, né, depois isso com a recepção dos, do direito romano pelos glosadores no medievo, né, também nós temos questões específicas, né. Isso era algo que mencionava na palestra que nós tivemos há pouco, com
o ministro do STF, André Mendonça, né, que ele particularmente fez mestrado, doutorado, se encontra vinculado ao programa da Universidade de Salamanca, que eu acho que é a terceira ou quarta mais antiga, que tem 800 anos, né? Então, durante esse período, nós tínhamos essa conformação que era diferenciada, né? Vamos dizer, um pouco artístico, né? Um pouco sabedoria prática, prudência, né? E como isso foi se diferenciando até chegarmos a esse modelo que nós temos hoje. Então, em termos gerais, é mais ou menos isso que se ocupa a educação jurídica. E é interessante porque, por vezes, eu digo pela minha experiência própria, né? Então, eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, e nunca, né, todos esses contextos, agora pós-doutorado, e nunca nesse contexto a gente parou para estudar educação, né? Então, de fato, eles estão preparando para a, a docência, né? Porque esse é ser pesquisador, ao mesmo tempo ser professor, né? Que é o objetivo final do mestrado, doutorado, mas não tem muito essa preparação específica, pedagógica, né? Em termos de aula, você aprende um pouco mimetizando, né? Na prática, mimetizando um pouco o comportamento dos professores que lhe inspiraram, né? Mas existe toda uma ciência por trás, uma tecnologia, principalmente, que pelo menos eu passei imune ao longo do mestrado, doutorado, e dois programas bem conceituados, né? Os dois são nota 7 na CAPES, né? Que é a máxima, é, tanto a Universidade de Brasília, o programa de pós-graduação da Universidade de Brasília e o da USP, né? Mas não tive em nenhum momento esse esse aporte pedagógico que se ensinasse a ser professor, as técnicas, os métodos de ensino, todas as metodologias, isso nunca me passou, né? Então agora, um coordenador correndo um pouco atrás disso, né? Daí a importância do tema de hoje, né? No programa Direito no Ar. Perfeito. Bom, doutor Rafael, é, em resumo, o senhor afirmou que o direito, o curso de direito, né, de um modo geral, ele já era carente porque ele não trazia, por exemplo, a pedagogia para ser aplicada dentro do curso de direito. E aí a gente imagina hoje que, além dessa carência que já existia, que continua existindo, talvez não tanto hoje, porque hoje é até um dos pontos que a gente vai conversar já já, a pedagogia ela começou a influenciar diretamente o curso de direito a partir do momento que ela começa a cobrar a adoção, por exemplo, das chamadas metodologias ativas. Então, a gente começa a ter um link maior entre o direito e a pedagogia. Mas, paralelamente a isso, o direito está tentando resgatar essa carência e já estão surgindo novas carências. O senhor falou, por exemplo, em tecnologia, não é? A tecnologia hoje aplicada também ao direito e o próprio estudo da tecnologia pelo direito. Quer dizer, parece que quando a gente estava começando a se adequar, né, o ensino jurídico, ele se aliando com a pedagogia fortemente para cobrir essa carência do passado, aí já surge uma nova demanda, já surge uma nova carência que é a tecnologia. Como é que a gente fica diante de tudo isso, doutor Rafael? Pois bem, de fato é algo bastante interessante. Agora eu tenho estudado isso com mais afinco, isso porque lá no programa de mestrado, doutorado que eu faço parte, coordenador é o professor, né, André Ramos Tavares, que atualmente se encontra como ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, professor titular da Universidade da USP, professor da PUC de São Paulo. E nesse universo ele está fazendo uma reorientação da área de concentração e das linhas de pesquisa do programa, né?
incluindo principalmente constitucionalismo digital e virtual. Então, isso acaba nos levando a estudar um pouco esse setor. Há uma demanda natural, né? O que levou, inclusive, à incorporação, né, do direito digital como disciplina, vamos dizer assim, obrigatória, né, no curso de direito. Existe essa demanda, né, por parte de adaptação das instituições, mas é algo que tem tomado tempo, né, parte da gente, porque ainda assim o jurídico ele é bastante tem um quesito artesanal, né, envolvido, um pouco artístico até, e do outro lado tem esse modelo, né? Agora na última semana ou nas últimas semanas, né, a Fundação Getúlio Vargas ela lançou um relatório de pesquisa sobre a incorporação da tecnologia nas profissões jurídicas e no ensino jurídico. E nesse universo, primeiro no aspecto quantitativo, é, entrevistou mais de 400 escritórios localizados de acordo com a população em todo o território nacional sobre essa percepção. E qualitativamente foi entrevistar de forma mais alongada algumas figuras de referência no âmbito do direito. E foi interessante observar que a incorporação da tecnologia, ela precede, vamos dizer assim, a pandemia, que certamente acelerou, né? Mas teve essa, principalmente para termos de eficiência, redução de custo, melhor prestação dos serviços advocatícios, né? E quanto maior a estrutura do escritório, maior é a incorporação. Então, ainda não se chegou nesse universo, talvez, pelo menos é de forma desigual, assimétrica, entre aqueles pequenos escritórios, né? Porque ainda o custo, né, desses sistemas ainda é bastante alto, né? E principalmente quesitos relacionados à gestão, né, processual de fluxo de processos, pesquisa jurisprudencial de ensino, às vezes é uma estrutura grande em termos de advogados, que também precisam ter um pouco esse aporte, inclusive contábil, né, de uma empresa de médio porte, grande porte, e eu recomendo fortemente a leitura desse relatório para quem tiver interesse exatamente na área, mas algumas coisas em termos de conhecimento, por exemplo, independentemente do porte do escritório, que vai variando os interesses, todos apontaram, né, a questão, a principal carência seria o termo de conhecimentos jurídicos, né, que o advogado ele não chega, embora a tecnologia seja importante, a formação é o básico que é a principal carência, né? A sensação de que, ao chegar o jovem advogado, o advogado recém-contratado, ah, não conseguiu, no âmbito da sua formação no ensino superior, adquirir as competências e habilidades mais importantes no universo da advocacia, né? Então, temos problema de formação e a tecnologia vem como segundo ou terceiro item dessa relevância. E, de fato, existe toda aquela conformação sobre as profissões que sumirão, né, em razão da inteligência artificial, da autônoma, dessa automatização, né, e o direito normalmente está um pouco aparteado disso, né. Isso porque ainda tem muito do quesito, como disse, artesanal envolvido, mas certamente impactará, né? Impactará de forma ou da forma como a gente faz, é, principalmente o direito por si só, ele, pela própria vocação, ele é um pouco conservador, né? No sentido de que ele busca regular as expectativas sociais
e por isso nós parecemos que estamos sempre defasados, né? Defasados nesse quesito que nós estamos regulando o passado, né? Então as coisas acontecem, as inovações surgem, e o direito percebe que isso é importante e busca regular. Mas aí as coisas já mudaram, né, em termos de inovação e etc. Aí nós temos que ir de novo, né? Então a gente está sempre correndo atrás, vamos dizer assim. Então tem esses atributos, vamos dizer assim, estruturais. Muito bem. Bom, doutor Rafael, é, o senhor, como coordenador do curso de Direito da Unieuro, que é integrante do grupo educacional Selma e está sediado aí em Brasília, é complicado o senhor conseguir compatibilizar duas visões, a sua visão enquanto professor, doutor, pós-doutor, pesquisador, aquela visão, eu vou simplificar, chamar de uma visão romântica do direito, né? Que o direito é algo a ser estudado profundamente e tal, que não é uma visão equivocada, muito pelo contrário, sou professor também, eu concordo com ela. Mas, como coordenador de curso, o senhor precisa aproximar essa visão romântica da visão real, mercantilista, da empresa que está fazendo do ensino jurídico um negócio, e, como tal, esse negócio tem que ser lucrativo. E, ainda mais numa instituição privada, obviamente. Conciliar isso com esse interesse do capital, por exemplo, vamos transformar o curso do direito para que ele seja à distância, que é uma certa briga que há hoje, né, entre as empresas do ensino jurídico e o próprio MEC, os próprios professores, resistindo contra isso. Como é que se consegue conciliar esses dois mundos, doutor Rafael? Bem, tem sido, né, eu comecei em fevereiro deste ano, né, tem sido um certo aprendizado. Primeiro, essa mediação que normalmente se dá entre, vamos dizer assim, a reitoria, a pró-reitoria, os mantenedores, né, e a ponta, né, que é o, os alunos e os professores, né. Isso acaba que, principalmente a partir de um certo processo de concentração que se deu no ensino superior, né? Então, nós temos grandes empresas negociadas em bolsa que foram comprando diversas, então concentrou-se mais. O grupo educacional Selma tem a peculiaridade de ser independente, né? Então, a partir dos seus mantenedores, e por isso envolve um pouco de capital, né? É, diferença de capital entre aquilo que é observado, mas também permite fazer um pouco diferente em termos de daquilo que se observa nessas grandes empresas, né? Isso porque ali o enfoque da eficiência, né, de fazer se talvez o mínimo para o curso ser operacional, né, que claro se reflete em indicadores, né, educacionais que normalmente não são bons, né, mas certamente eles pressionam, né, todo o mercado relacionado a isso, né, principalmente a partir do preço, né, que se pratica, né, antes do EAD já se pratica preços, talvez pouco sustentáveis, né, então existe essa preocupação em relação ao mercado, né, e aos alunos, né, que tem toda essa oferta, e isso tudo, os cursos jurídicos de forma geral têm passado, né, seja uma queda da procura, seja um certo quantidade de profissionais, né? Nós temos mais de 1 milhão de advogados, estima-se, né? Porque as pessoas não sabem, mais de 5 milhões de bacharéis em direito. Tem essa conformação, que é importante, mas, do outro lado, também precisa ser viável, né? Então, é sempre uma certa dinâmica de equilíbrio, né? Porque a educação acaba sendo um serviço público, né? Isso foi decidido no âmbito do Supremo, houve uma discussão,
principalmente capitaneada pelo nosso saudoso ministro Moreira Alves, no sentido de que se estabeleceu, determinou-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, freou-se um pouco a possibilidade de reajustes de valores, né? Teve esse julgamento importante, então é um serviço público que é dado à iniciativa privada explorar, né? E nesse contexto, isso implica, né, e é um pouco da visão do coordenador, no sentido de que, de um lado, certamente, como qualquer outra empresa, principalmente com fins lucrativos, ela precisa gerar lucratividade, lucros para os acionistas, etc. Do outro lado, existe uma função social envolvida, né? Então, o produto final é educação, né? Educação, formação de pessoas, principalmente para o exercício da cidadania, para ser exercício da plenitude, né, das suas capacidades. Se nós verificarmos no âmbito da Constituição, ela é bastante interessante, se você tiver a curiosidade, né, de fazer a leitura da educação básica. As finalidades estão postas na Constituição da Educação Básica. Depois, de todos os níveis educacionais, inclusive o superior, quais são os princípios básicos, né, que foram definidos pelo nosso Constituinte. Então, é um pouco essa visão, né, é um pouco ser equilibrista, né, nesse contexto, mas tem sido um aprendizado, pelo menos para mim, que não é algo também que se prepara, né, no sentido de que ao longo dessa preparação de mestrado, doutorado, principalmente cargos de gerência, você não tem essa preparação um pouco prévia, né. Há alguns, né, no mercado, MBAs, né, que, por exemplo, a USP oferece, ou especializações, pós-graduação lato sensu em coordenação pedagógica. Além disso, alguns cursos isolados de sindicatos de instituições educacionais, etc. Mas não é algo que tipicamente se prepara, né? Se aprende um pouco na prática e com colegas, etc. Aprende fazendo, e às vezes de uma forma dolorosa, mas aprende. Bom, doutor Rafael, metodologias ativas no direito. É algo que hoje é muito falado. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. Pois bem, as metodologias ativas, elas estão centradas no deslocamento, né, da figura do professor como um transmissor de conhecimento e uma centralidade no aspecto do estudante, né, que ele busca, e é assim na prática, né? É, sempre haverá. Eu tive um professor, né, de direito comercial que até bem pouco tempo era o Procurador-Geral da República, o professor Augusto Aras, que foi o meu professor de empresarial. E falava que tinha um pouco pena da gente, porque quando ele se formou, talvez o direito fosse 20% do que é hoje, né? E não para de crescer com agências reguladoras, novos ramos sendo criados, etc., demandando uma certa especialização. Então, certamente, qualquer jurista que se preze precisará ser da aprendizagem ao longo da vida toda, né? E está sempre se capacitando, etc., para surgimento de novas demandas que a faculdade não tem como suprir, né? É, e nessa conformação, né, nós temos visto, né, essa tentativa, né, principalmente diante do celular, diante do computador, diante dessa. Eu lia ontem, né, um livro novo de um filósofo alemão, que chama Jürgen Habermas, né, sobre a nova esfera, a nova mudança estrutural da esfera pública, e falava da plataformização da esfera pública, né, a partir de feudos, né, como as redes sociais impactaram na forma como nós nos interagimos, né, nessa conformação pública, né, e, e que certamente gera desafios adicionais, né, ao meio jurídico,
Isso porque o professor está competindo, né, com é, as redes sociais, está competindo com o chat GPT, está competindo com o YouTube, que às vezes tem um professor com maior didática, etc. É, ainda a partir daqueles fenômenos, né, do ensino telepresencial, atualmente é bem mais, que é o ensino EAD, então, de alguma forma, o aluno tem acesso, talvez, aos professores mais renomados, diversos rincões do Brasil, que era muito mais difícil, ele precisava se deslocar, às vezes morar em outro lugar. Então, isso é um quesito bastante desafiador e, ao mesmo tempo, tem se visto, né, uma certa queda da formação geral dos estudantes que ingressam, né, principalmente no curso de Direito, às vezes deficiências básicas entre é, leitura, leitura de forma sistemática, escrita também, tem uma dificuldade, eu sei que é comunicador, né, deve ter isso bem mais presente em mente do que eu mesmo, né? Então, existe todos esses quesitos. E as metodologias ativas, né, elas vêm nesse quesito. O direito era particularmente refratário a esse quesito, porque nós temos nessa experiência, talvez de mais de um século, não, um século não, quase um milênio, propriamente dito, de um estilo que não muda muito, né? No caso, desde lá, a Universidade de Bolonha, nós falamos de Salamanca, mas todos, o estilo era mais ou menos parecido que boa parcela dos cursos hoje fornece, né? O professor dando aquela aula magistral, depois existe um certo estudo posterior, então nós estamos acostumados a isso, né? Mas sempre a reflexão sobre a eficiência, né, e o grau de obtenção dos objetivos, né? Então tem um pouco esse quesito. Ao mesmo tempo veio como força, né? Eu acho que talvez no século passado, principalmente no contexto anglo-saxão, nós tivemos uma grande reforma a partir da Universidade de Harvard, que existia um reitor, não, reitor não, lá chama Dean, né? Tanto o reitor quanto o diretor, vamos dizer assim, o coordenador do curso, que era o professor Langdell, né? Que leva até o nome à Biblioteca de Direito, que é a maior do mundo, que fica em Cambridge, né? Em Massachusetts, onde fica Harvard. E ele fez, né? Ele conseguiu dar uma expansão a partir do método de caso, combinado com o socrático, no sentido de que é o que nós vemos em filmes norte-americanos, né? No sentido que o professor, séries também, o professor, os alunos já vêm preparados e faz perguntas, né? Mas aquilo surgiu para uma coisa prática, no sentido de que as turmas eram muito pequenas, voltadas com preceptores, atenção individual, e aquele foi a forma que ele encontrou para criar turmas de mais de 100 alunos, né? Dar vazão e incorporar mais gente no ensino superior. Então, existe essa formatação, que é uma metodologia ativa, e no caso do direito, essas preocupações diante da prática, né, da força dos fatos. E ainda o que eu tenho percebido de forma bastante enfática, né, é a influência dos cursos de saúde, né, porque os cursos de saúde passaram, principalmente medicina, odontologia, psicologia, passaram a ter uma influência bastante grande, isso porque da sua importância, vamos dizer assim, na saúde financeira, né, das instituições, em termos de procura, como as pessoas têm visto isso, etc. E existe aquele ditado popular que quem paga a banda escolhe a música, né? Então, por pouco da influência deles, nós temos visto, né, no ensino médico, toda essa incorporação, mas existe também uma expectativa de que os outros cursos eles também se adaptem a isso. Mas existe uma dificuldade, seja de formação dos professores, seja de formação dos alunos, relacionada à adaptação. Em relação a isso, nosso ensino médio também é bastante conteudista, tem um formato tradicional, né, etc. Então,
nós vimos dessa forma, né? Da incorporação desses métodos, né, em relação ao geral. Perfeito. Estamos conversando com o doutor Rafael Fonseca sobre o tema educação jurídica, hoje aqui no seu Direito no Ar. Doutor Rafael, a gente está chegando à parte final da nossa conversa e, como última pergunta, eu queria lhe fazer uma provocação com relação a essa afirmação que o professor Aras lhe fez de que tinha pena, não é, das turmas atuais, porque o direito hoje se expandiu muito mais do que a época dele, por exemplo. Como é que se vê o futuro das carreiras profissionais em relação a isso? As carreiras profissionais, especialmente no direito, claro. Pois é, o que ele falava era em termos do ambiente de preparação, né? Isso porque você perguntava há pouco sobre concursos públicos, né? Existem lá as disciplinas básicas, né? Que quase todas as carreiras exigem, e daí porque se sugere que comece por elas, né? Que é basicamente constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, né? Vamos dizer assim, esse é o núcleo duro de tudo que é cobrado na maior parte das carreiras, né? E esse grau de especialização que, pela quantidade de gente no mercado e também pelas necessidades das empresas, né, e dos clientes, se tem exigido. Em relação a isso, do futuro das carreiras jurídicas, é interessante que eu tenho sido um pouco demandado em relação a essa conformação, principalmente a partir da dinâmica da advocacia tributária, né? É, perguntar isso, né? E aí a primeira coisa que eu falo é que é difícil ensinar o padre a rezar a missa ou ter bola de cristal, né? No sentido que eu que passei na OAB, mas nunca peguei a carteira porque servidor do judiciário é impedido, né? Ensinando para as pessoas, advogados que têm ali 20, 30 anos de carreira, a fazer o seu dia a dia, né? Então é sempre um pouco de pitaco, né? Que a gente faz nesse quesito. Mas agora há pouco eu dava uma palestra dentro de um curso na Faculdade de Direito de Lisboa, né? Refletindo sobre Brasil e Portugal, e se tinha um pouco esse quesito, talvez, de três movimentos mais amplos que teriam desembocado nesse contexto atual. Primeiro deles seria, isso é de acordo com um professor chamado Richard Sunskine, que ele é da Universidade de Oxford e tem sido muito incorporado aqui no Brasil em razão das cortes online, né? Mas ele também é um estudioso da sociologia das profissões jurídicas, né? E tem um livro interessante que é o Advogado do Futuro, né? Que ele estabelece essas três dimensões. Em primeiro lugar, seria a incorporação de novas tecnologias e como isso modifica, né, qualitativamente e quantitativamente o trabalho do advogado. Isso vai impactar de forma muito significativa. Ainda assim, é, a concorrência, né, vamos dizer assim, interna, em termos de outros profissionais, né, que estabelece. Hoje, atualmente, fica muito mais claro, né, que com a pandemia, com audiências virtuais, com o processo eletrônico, né, o advogado ele não concorre só com aqueles que se encontram na sua cidade ou no seu bairro, né? Ele concorre com a pessoa lá do outro lado do Brasil, às vezes a pessoa mora fora, né, etc. Isso porque se tem essa facilidade em termos, agora, os núcleos de justiça 4.0, se tem essa facilidade. E, por fim, tem um terceiro elemento que é a pressão das empresas, né? Vamos dizer assim, em termos de é, é, pressão por redução de custos, e custo que eles consideram advogado, né? Então,
fazer mais cobrando mais barato, né? Então tem um pouco essa conformação. E a conclusão que eu concordo que o professor chega é no sentido de que vai se ter cada vez mais dificuldade, né? No quem está no tênis nós temos a expressão do mata-burro, né? Que é aquela pessoa que nem sobe para a rede para volear e nem fica atrás para trocar a bola, no sentido de que ou o advogado ele tem que caminhar para uma grande especialização e ser profissional diferenciado num nicho específico, ou ele tem que é, ir para uma estrutura maior, né, no sentido de que ganhar escala, né, fazer máximo com custos pequenos, né, que são as estruturas de grandes escritórios, no sentido de que generalista tem que fazer ganha na escala, né? Não naquele serviço super diferenciado, com alto valor agregado, mas principalmente na escala de quantidade de coisas para fazer. E nós temos verificado alguns escritórios que uma linha praticamente industrial, né? Então ele faz esse estabelecimento, né? Ou para uma grande especialização ou para esse ganho de escala, né? Então eu vejo um pouco dessa forma da, do advogado do futuro. E, do outro lado, um professor que foi lembrado pelo professor titular da USP, Humberto Ávila, Croneman, ele foi diretor da Universidade Yale, de Direito da Universidade Yale, que tem um livro chamado O Advogado Perdido. E nesse livro, ele basicamente estabelece como ele verifica que, ao longo do século XX, né, o advogado que era aquele estadista, aquele homem preocupado com as causas públicas, etc., foi se perdendo e cada vez mais voltado para o ambiente privado, né? E deixou de ser uma figura relevante no debate público, né? Então ele perdeu um pouco esse espírito, né, do interesse público, das grandes questões nacionais, né? E voltou-se mais para um quesito talvez com prejuízo da profissão, né? Nós temos visto que, por exemplo, os economistas apitam muito mais em determinados temas, é, e assim sucessivamente. Então também é um desafio, né, recuperar esse sentido, né, que nós verificarmos, né. Atualmente nós temos, por exemplo, lá no parlamento, mais de 70 parlamentares nesse universo de um pouco menos de 600, né, que é a profissão disparadamente que mais se ocupa os parlamentares, talvez 70 são advogados como principal fonte, advogados. De fato, existe essa confluência no sistema político, né? Mas, ainda assim, ele não se tem mais aquela figura de quem formou o Brasil, né? No sentido de que eram os bacharéis em direito, etc., que eram grandes estadistas, né? Então, eu verifico mais ou menos esse é o cenário, né? Perfeito. Bom, infelizmente a gente chega ao final dessa conversa muito interessante, muito enriquecedora. Vocês percebam que o professor Rafael, ele lê bastante e por isso tem muita informação para agregar aqui conosco. Bom, a gente agradece mais uma vez, doutor Rafael, a sua participação aqui no programa Direito no Ar e só gostaríamos então de ouvir aí as suas considerações finais. Não, de forma geral, eu normalmente somente agradecer, né, o seu convite, Heraldo, o convite da Rádio Timbira para estar aqui nesse prestigiado programa, né, com mais de 13 dezenas de edições, né, e também aos nossos teleouvintes, né, pelo seu tempo, né, diante dessa quantidade de informações de se dedicar, né, a escutar esse nosso programa, né? Esse universo que por vezes se chama de obesidade mental, obesidade informacional, dada a quantidade de informações e pela descarga, né, que nós temos, fica difícil se concentrar ou
por ter, é um pouco essa dinâmica que os alunos, né? Difícil concentrar 2, 3 horas, né, de aula uma mesma pessoa falando, né? Daí as necessidades da metodologia ativa e desses formatos, né, que nós fomos descobrindo, né? Além das rádios, né? Podcasts, os professores indo para as redes sociais do direito, né? E vídeos, né? Então, somente fazer esse agradecimento, parabenizar pelo trabalho, parabenizar pelo tema escolhido, né, da educação jurídica. Por vezes nós temos pouco espaço para discutir, embora seja um tema fulcral, e nesse sentido também me colocar à disposição para futuras conversas, né, e agradecer esse espaço que nós tivemos. Maravilha. Nós é que ficamos muito gratos. Conversamos com o professor universitário e servidor do Supremo Tribunal Federal, Dr. Rafael Fonseca, sobre educação jurídica. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.